Aí, ó, como é que nós vamos utilizar esse motor? É simples, pessoal. Ele tem dois níveis de tensão, 380 e 660. No entanto, a tensão que nós temos na nossa rede para oferecer a ele é quanto? 380. Como é que ele compensa a partida? O nome da partida é estrela, triângulo. Eu vou partir o motor em estrela. Vou botar ele inicialmente em funcionamento no fechamento estrela. Só que no fechamento estrela, ele deveria receber quantos volts? Eu só estou injetando a metade da tensão. Então a corrente de partida também cai proporcional ao valor de tensão que eu injetei. Ela diminui aí pelo menos um terço. Então eu tenho aqui, ó o motorzinho aqui, ó. A linha vermelha, eu botei ele em partida direta. O mesmo motor. A corrente dele chegou até quanto? 50. Depois ela vai cair e estabilizar em 10, seria a corrente de trabalho. Na partida estrela, o motor parte, ele não chega no valor máximo da partida. Aí ele tem um afundamento. Esse tempo do afundamento aqui que ele dá, ó, é o tempo que o relé faz a sua computação. Acredite, o motor permanece desligado, sem corrente, por 30 milissegundos. Você nem vai ver, mas ele fica desligado 30 milissegundos, que é o tempo que o contato demora para se deslocar e fazer a comutação. Então, o nosso olho talvez não enxergue, o nosso ouvido, quando é bem apurado e tem prática, você escuta isso. Só que o relé e a corrente é sensível o suficiente para enxergar que a corrente naquele instante cessou. E aí há um afundamento. Quando essa corrente está caindo para zerar, já que faltou corrente, aí é o tempo que ele entra para delta. E novamente ele dá um... Só que quando ele entra em delta, ele entra na sua tensão nominal, a de trabalho. Repare que ele dá um pulso maior do que o da estrela, né? Porque ele entrou na tensão de trabalho, mas foi a força total agora, né? Só que mesmo assim, ele não chega mais na... Por quê? Tem um porquê. Imagina aí, ó. Aqui o motorzinho parado. Seja aquele lá, seja qualquer motor. Na ponta do eixo desse motor eu tenho uma carga acoplada, seja ela qual for. Vou dar um exemplo melhor disso aí. Imagina que o Clair está vindo aqui, ó, e o carro dele apagou. Aí eu estou passando lá e o Clair disse: Júlio, você pode dar um empurrãozinho no meu carro aí que eu preciso dar um tranco nele? Ou me ajude a empurrar até aquele posto de gasolina ali? Eu disse: senta aí no piloto que eu vou empurrar. Rapaz, meu carro é pesado, sente aí que eu vou deitar aqui. Se não der, você desce. O que vai acontecer? Ó? Inicialmente eu vou fazer uma força bem grande para que esse carro entre em... Uma vez que ele entrou em movimento, o que aconteceu? Ó? Quando o motor está parado e eu tenho uma carga, esse motor está sobre a inércia da carga. Existe o conjugado do motor. O que é o conjugado do motor? É a força que ele vai exercer lá na ponta do eixo, é o torque. Existe o conjugado do motor e o conjugado da carga. O conjugado do motor ele tem que ser maior do que o conjugado da carga, senão como é que ele vai mover a carga, não é isso? Só que no instante que ele está desligado, o conjugado da carga é maior do que o do... Então quando ele vai partir inicialmente, é eu empurrando o carro do Clair. Ó, eu tenho que fazer muita força. Quando o carro do Clair entrar em movimento, eu vou diminuindo a força, ele vai embalando, vai chegar um momento que eu boto só uma mão e saio conduzindo o carro. Por quê? Eu venci a inércia da carga. Por que o motor solicita muita corrente? Ele está sob uma inércia, paradinho. Quando você energiza ele, ó, a carga pesa sobre ele e ele tem que ganhar força para vencer essa inércia. Qual é a maneira de ganhar força? Solicitando mais energia. Corrente, que é aquela corrente de partida. Quando a carga entra em movimento, aí a inércia vai diminuindo, a corrente vai... E aí entra na corrente de trabalho do motor. Somente a suficiente para manter a carga em movimento. Na partida estrela-triângulo, por que o motor não pode partir aqui na carga? Porque as bobinas do motor estão sendo fechadas para receber 660 volts. Mas você só está injetando quanto? 380. Então ele não tem força.
ele só tem força para mover metade dessa carga. Certo? É como se eu precisasse de 2 pessoas para deslocar o carro do Clair. A partir de estrela, é como se fosse uma pessoa sozinha para fazer isso. Certo? Só que o que acontece? Ó? Como o motor está partindo num regime de subtensão, ele não está partindo em subtensão, não? Tá, não está porque ó, ele deveria receber, só está recebendo 380, está abaixo do que ele deveria. Então ele está mais fraco. Como enfraqueceu a tensão, enfraqueceu também a corrente. Ela não tem força para chegar no seu valor máximo. Quando o relé comuta, para ele entrar em delta, o motor ele ganha força novamente. Só que ele vai ganhar força, mas o que acontece? Aí entra o Renil. Eu estou empurrando o carro do Clair e disse assim, Renil, eu cansei. Agora é a tua vez. O Renil vai fazer força? Não, é só continuar. Só vai manter, não é não? Porque quem fez a força foi quem? Foi eu, para tirar a carga da inércia. Não é não? Aí é isso que acontece no delta. Ó. Quando entra o delta, ele dá um pulo. Só que o motor já está em movimento, ele não precisa mais chegar na corrente nominal. Aí rapidamente ela ó, estabiliza e só mantém a carga. É para isso que é utilizado a parte de triângulo. Acabar de descobrir. Não sei se aprenderam, mas eu fiz o máximo. Ainda desenhei. Não tem lugar nenhum, tá? Isso basta? Basta não, cara. Tem que entender isso muito bem, tem que saber a diferença disso aí. Outro detalhe importantíssimo. O tempo de comutação desse relé tem que ser preciso. Se esse relé, por alguma razão, não fizer a sua comutação, o que acontece com o motorzinho? Papoca, queima, porque ele está em subtensão. Diminui a vida útil do motor, tá bom? Então, partiu a partir de estrela triângulo, deu início nela, espere lá 5, 6 segundinhos, o tempo de comutação do relé, certifique-se que ele comutou, que entrou na tensão do trabalho, porque senão o motor vai queimar. Existe uma chave, que é chamada de chave estrela triângulo, a chave manual, ela faz a mesma coisa, só que de maneira, o cara tem que ter um bom ouvido, ó. Parte o motor e fica escutando o tempo do motor, quando o motor atinge o seu tempo, ele bumba, se comutar antes ou comutar depois é problema. Provoca até curto-circuito. Ainda tem gente que utiliza esse meio. Para não gastar dinheiro, ou talvez nem saiba que tem. Alguém não chegou para orientar que tem um circuito para fazer isso. Dá para fazer estrela triângulo somente com botões, sem relé, sem chave, sem nada, só com botoeira. Botoeira 1, liga em estrela. Botoeira 2, comuta para triângulo. Dá para fazer também. Dá para fazer com relé temporizador comum. O RE. O RE não é recarga para energizar? O 16 parte a estrela. Depois do tempo ele não comuta para o 18. Ao 18 ativa o triângulo. Viu? Dá para usar também um relé comum. Agora esse relé, ele é preciso. Ele é o relé apropriado para a estrela triângulo. No entanto, ele é mais caro. Qual é o correto utilizar? Ele foi desenvolvido para essa partida. Aí esse relé aqui, ó, com estrela triângulo, se eu não quiser, é evidente que a gente coloca para aumentar a segurança do circuito, mas se eu não quiser, eu não boto o intertravamento no estrela triângulo, o relé estrela triângulo. Eu não seria necessário botar esse intertravamento. Já o RE, se eu fizer com o RE, obrigatoriamente eu deveria ter o intertravamento. Ele pode provocar um curto-circuito. Então, quando se monta com RE, tem que ter um domínio, garantir que todos os dispositivos estão em ótimo estado de funcionamento. Vamos ao circuito, ao funcionamento do circuito, que é o mais importante, entender como é que ele funciona. Ó, quando eu pressiono B1, eu mando corrente diretamente aonde? No D1. O relé, eles são representados pela letra D. Quando eu pressiono B1, eu mando corrente diretamente em D. D1, por sua vez, o seu relé estrela triângulo, instantaneamente o que vai acontecer com 1518? Ele vai fechar. E o tempo que eu ajustei é o tempo que ele vai demorar para fechar com o triângulo. Por enquanto ele vai fechar apenas 15 com 18.
rapidinho. Professor, qual é o tempo de ajuste do relé? Existe um instrumento chamado de tacômetro. Qual é a função do tacômetro? Medir, ó, o RPM, medir a velocidade da máquina, do motor, de qualquer outra máquina girante. Então, todo motor que vocês pegaram, na ponta do eixo tem esse furinho aqui, tá vendo? O fabricante não achou que ia ficar bonito isso aqui não, tem uma função. Botar um tacômetro aqui, ó. Para fazer a medição. O que esse tacômetro faz? Ele mede o RPM do motor, não tem uma placa aqui. Aqui tem a placa, né, dizendo, ó, 1730. Se não tivesse a placa e eu precisasse saber qual era o RPM, tacômetro. Aí o que eu faço com o tacômetro? Boto o tacômetro aqui, aí olha aqui na placa. A placa está dizendo que é 1730. Certo? Então eu aciono o tacômetro e o cronômetro. Liga o motor. Ligou. Demorou quantos segundos para atingir o RPM nominal? 5 segundos, 6 segundos, 7, 1 segundo, 8. É esse o tempo de ajuste do relé. É o tempo que o motor precisa para atingir o seu RPM nominal. Quando ele atingiu o RPM nominal, ele está pronto para comutar. Professor, quer dizer que no manual eles fazem isso antes, né? Eles veem quantos segundos ele leva para poder atingir o RPM, mas ele fazer no manual antes com a troca. Mas aí a gente nem bota para funcionar não, tá, Caí? A gente calcula isso. Porque se eu sei que é 1730 RPM por minuto, matemática bem simples, né? Viu? Não, tem que botar para funcionar, mas se quiser na prática, a gente coloca. Aí no caso não tem na placa. Porque se esse motor, se eu estou montando uma partida estrela triângulo, justamente porque ele não pode partir diretamente. Para isso eu teria que botar ele para partir direto, né? Para mim saber o tempo total. Aí eu posso fazer com o tacômetro. O que é que eu faço? Ó? Eu já vi.